Muito boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui conosco mais uma edição do webinar da Inseres. Quem fala aqui com vocês é o Zé Luiz, do time de comunicação aqui da empresa. E estou aqui para fazer a introdução e a abertura do webinar Big Data no Agro, o que você precisa saber, com o nosso diretor de desenvolvimento, Márcio Duarte. Vou passar uns recados rápidos para vocês. Quem nos acompanha, quem já acompanhou os webinars anteriores ao longo do ano, já sabe como funciona, mas quem está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vou explicar um pouquinho de como funciona a dinâmica do nosso webinar. A gente vai ter aí por volta de 30 minutos de apresentação do Márcio. Ao longo dessa apresentação, vocês podem enviar perguntas para nós utilizando o menu no canto direito da tela de vocês, o menu Perguntas. Mandem perguntas ao longo do webinar mesmo, porque hoje a gente vai fazer as perguntas durante a apresentação do Márcio, vai ser bem interativo. Então, conforme ele for falando, se surgir alguma dúvida, pode mandar para a gente vai receber essa pergunta e passar para ele responder ao vivo para vocês. Vocês que estão nos acompanhando ao vivo nessa noite de hoje, garantiram o certificado de participação nesse webinar. Então, a partir da segunda-feira que vem, vocês receberão no e-mail de vocês as instruções de como retirar o seu certificado oficial de participação no nosso webinar. Fiquem atentos nos e-mails de vocês para seguir as instruções e retirar o seu certificado online. Além disso, das perguntas e do certificado, amanhã vai estar disponível para vocês a gravação completa desse webinar, para vocês verem e reverem quantas vezes quiserem. E também no e-mail de vocês, vocês receberão uma pesquisa de opinião, porque a gente já está coletando temas, sugestões de temas e também de apresentadores para o projeto dos webinars em 2019. Então, aí a gente retorna com a 4ª temporada dos webinars da Inseres e a gente quer a ajuda de vocês para saber quais temas vocês acham interessantes e quais pessoas vocês querem ver apresentando webinars sobre agricultura digital. Peço a colaboração de vocês, então, para responderem essa pesquisa. Para qualquer dúvida que vocês tenham para retirar o certificado, vocês podem conversar com a gente, mas vai ser a partir de segunda-feira que vem. E, mais uma vez, estamos disponíveis aí, podem mandar as perguntas pelo menu do canto direito da tela. Agora eu vou convidar o Márcio, que é o nosso apresentador de hoje, para entrar comigo ao vivo. Ele vai habilitar a câmera, o microfone e a tela dele. Beleza, já estou vendo, ouvindo e vendo a sua tela, Márcio. Só abrir a tela do PowerPoint, por favor. Isso. O modo apresentação. Beleza, Márcio, é com você. E eu estou aqui disponível para as perguntas e vou entrando durante a apresentação. Valeu. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem aí. Bom, eu vou fazer uma rápida apresentação só para que vocês entendam aí o meu contexto, né, o meu background, para que vocês saibam qual é o meu perfil e que tipo de exposição eu pretendo passar aqui. Então, eu trabalhei com desenvolvimento aí já desde 2001. Antes disso, eu era militar, mas dentro da carreira militar eu já fazia alguma coisa na área de desenvolvimento. Mas desde 2001 eu trabalhei nessa área especificamente de desenvolvimento de software. Trabalhei em diversas empresas, né, e sempre voltado no meu foco na tecnologia de desenvolvimento em si. Desde a época de 2001 para cá, eu sempre tenho buscado fazer algum tipo de trabalho ou conhecimento ou estudo na parte de inteligência artificial. E quando eu cheguei aqui nas séries, que a gente começou a trabalhar, né, com o projeto, com a plataforma, eu comecei a observar várias grandes oportunidades aqui nessa área de inteligência artificial. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho um carinho muito especial por isso. Eu acho que inteligência artificial não é muito do que é divulgado por aí, mas é sim uma área muito importante da computação que, se for feita corretamente, apontada para o caminho certo, vai trazer muitos ganhos para a gente, muitos ganhos de evolução. A gente tem muito medo de inteligência artificial para as pessoas no geral, porque realmente se ela consegue ter um poder certamente destrutivo, né? Como tudo praticamente. Mas o nosso objetivo é entender a inteligência artificial e desenvolver, apontar essa inteligência artificial para realmente algo produtivo, para facilitar a vida e melhorar não só a vida, mas a eficiência das coisas que a gente faz no agro. Tá?
Então, assim, a minha ideia é fazer uma apresentação rápida sobre o que eu entendo como Big Data. Aqui não vou falar do Technicase, eu vou estar falando com vocês mais num formato que é mais tranquilo para as pessoas entenderem e tentar desmistificar um pouco esse termo Big Data no agro, tá? Vamos começar aqui. É muito interessante que quando a gente fala de Big Data, a gente busca falar sobre dado, né? E é interessante que quando você tem muita informação trafegando por aí, às vezes você tem assim, conceitos na sua carreira, na sua vida, né? Você sabe que existem coisas que você sabe e que tem coisas que você não sabe, mas é muito interessante quando você percebe que existem coisas que a gente não sabe que a gente não sabe, né? E buscar essas coisas é um caminho do Big Data, tá? Eu gosto muito dessa frase do Donald aí, que ele ganhou um prêmio para essa frase, né? Foi a frase, ele ganhou um prêmio de frase mais estranha, alguma coisa assim. E é um prêmio sério. Vamos falar um pouco sobre Big Data. Então, assim, esse termo Big Data é relacionado a dados. Se a gente está falando de dados, a gente tem que hoje parar aqui e falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre a nova lei que foi promulgada agora em 15 de agosto de 2018, e que ela vai entrar em vigor, ela tem 18 meses, as empresas têm 18 meses para se adaptar, ela vai entrar em vigor no dia 1º de fevereiro de 2020, e ela determina sobre proteção geral dos dados, proteção e privacidade dos dados. Todas as empresas que trabalham com dados hoje, elas vão ter que se adaptar a essa nova lei. E ela tem uma mudança bastante radical, digamos assim, pelo modo como as empresas hoje tratam dados, principalmente no Brasil. E a gente tem que falar de quem o dado pertence. E, na nossa área, a maioria dos dados com que nós lidamos pertence ao agricultor. Existem informações, dados que vão pertencer ao consultor, ao agrônomo, mas a maioria dos dados a qual nós trabalhamos, esse dado pertence ao agricultor. Aí, especificamente voltando para o Big Data, porque esse tema da lei é um tema bastante profundo, a gente teria muitas coisas para falar sobre propriedade do dado, como é que a gente pode fazer e tal, o que a gente pode e o que a gente não pode. Em relação ao Big Data, se a gente for usar esse dado do agricultor, a gente precisa anonimizar esse dado. E o que significa anonimizar esse dado pela lei? É basicamente, sim, eu posso usar, contanto que o resultado do uso desse dado não seja possível identificar a fonte do dado. Então, qualquer coisa que esteja nesse dado, que aponte para o dono dele, eu não posso usar, eu vou estar fazendo errado, vou estar indo contra a lei. E o processo de anonimização, a própria lei determina, isso aí eu copiei o texto da lei, o processo de anonimização é isso, utilização de meios técnicos razoáveis, então aí abre um guarda-chuva gigantesco, né? Mas o importante é ele falar que não pode identificar, e na segunda parte, ali no artigo 7, ele deixa bem claro que isso pode ser usado por órgãos de pesquisa, órgãos oficiais de pesquisa. Então, se você está trabalhando numa pesquisa, você está trabalhando numa pesquisa oficial da FAPESP, ok, você está autorizado a usar esses dados. Agora, se você está trabalhando com esses dados com fins de comércio, com fins de geração de lucro, geração de valor, aí você não vai poder usar esses dados, vai ter que anonimizar isso. E não é possível fazer uma engenharia reversa. Qualquer tipo de trabalho que você faça desse dado e tentar identificar, você não vai poder fazer. E aí também abre-se uma grande questão que se você está trabalhando com dados georreferenciados, de uma certa maneira, esse dado georreferenciado pode identificar a fonte. Então, na hora de trabalhar com isso, na agricultura, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte daí, tá? Então, vamos falar o que é o Big Data. O Big Data, assim, não é simplesmente ter uma grande quantidade de dados. Para você ter considerado que você tem na sua mão um Big Data, você tem que considerar esses 4 Vs, né, que são considerados lá para quem desenvolve o tema, que é volume grande, uma grande velocidade de captação desses dados, uma grande variabilidade de dados, e eles adicionaram esse último V recentemente por problemas que o mundo inteiro tem sofrido, com essa propagação de notícias falsas, que é a veracidade do dado. Então, assim, você ter uma lista telefônica, você tem um volume grande, mas você não tem uma velocidade muito grande para obter esses dados. Imagina que você vai ter que ler uma lista telefônica, você vai levar bastante tempo. E não tem variabilidade numa lista telefônica. É nome, número, telefone, endereço. Então, você não tem Big Data numa lista telefônica, por maior que ela seja, mesmo que você tenha a lista telefônica de todo o planeta. A não ser que
O seu tipo de dado é fazer levantamentos numerológicos em relação ao nome da pessoa com o número de telefone. Beleza, aí é legal, você consegue tirar algum tipo de informação disso daí. Né? E você não se pensa em construir um Big Data, não é assim, eu vou começar meu Big Data hoje. Não é assim que funciona. Devido às características naturais de você ter grande variabilidade de dados, se você está planejando o seu dado, você já não vai ter uma variabilidade grande. Né? Então, não é por aí. Ninguém pensa em construir um Big Data. O Big Data você vai conquistar ele através de outros serviços. É por isso que você tem várias empresas criando aplicativos, e esses aplicativos, na verdade, são captações de dados. Por exemplo, o grande famoso joguinho do Pokémon GO, aquilo ali foi uma grande representação de captação de dados. Você estava jogando, estava se divertindo, mas uma série de outras informações que você mesmo não estava ciente, e até mesmo a empresa que desenvolveu não estava também 100% ciente, essas informações estavam sendo enviadas para você. Da mesma linha desse jogo, tem um outro jogo também que passou antes dele, que era o Ingram, que você tinha pontos no terreno, você tinha que ir lá no local conquistar, esse não tinha câmera, não tinha nada, mas já era alguma coisa de georreferenciamento e tal. Então, esses tipos de aplicativo, na maioria das vezes deles gratuitos, são fontes de obtenção de dados. O cara tem uma ideia genérica, ele fala assim, pô, se eu tivesse um volume de dados nesse sentido, se eu tivesse informações nesse range, mas ele não tem noção do que é. Então, assim, não é que ele está criando o Big Data dele, ele está buscando dados, porque ele acredita que numa área de expertise dele, se ele tivesse essa quantidade X de dados, ele poderia fazer alguma análise estatística, alguma analítica em cima disso daí e extrair informação disso. Né? Então, o Big Data, ele é bruto. Então, não faz sentido você filtrar o Big Data. Na hora da fonte dele, você pega tudo. Então, a regra é, colete tudo, colete o máximo de possível, coloque a quantidade de sensores que você puder e vai jogando isso e vai acumulando esses dados em uma base de dados. Então, a gente depende de coletores. E a palavra mais em voga hoje em dia em termos de coletores é o tal do IoT. A ideia, o princípio da IoT é você ter um equipamento independente de um computador e esse equipamento, independentemente, ele envia dados para a internet. Ele envia dados de alguma maneira sem fio e ele está constantemente enviando esses dados. Então, assim, quando a gente fala de qualquer equipamento, a gente está falando de qualquer equipamento mesmo. De uma geladeira, uma caneta, uma caneca. Todos esses caras estariam, imagina, cada equipamento tendo o mínimo de componentização de informática dentro dele, para que, através da internet, ele está mandando dados. E o mais importante de todos é que o Big Data ele depende da capacidade de agregar. Se eu vou fazer uma análise em cima desse Big Data, se eu vou levantar informações dele, esses dados têm que estar juntos em algum lugar. Eles têm que estar acessível aos algoritmos que vão ler isso daí. Então, por isso que eu falo, o dado no seu computador, gravado no seu HD, esse cara não está alimentando nenhum Big Data. E existe muita informação que pode estar se perdendo aí. E essa é uma grande preocupação das pessoas que trabalham com dados hoje, é você, assim, a gente tem meio maluco da cabeça, né? Você todo mundo sabe, estou falando besteira, mas eu fico andando na rua, eu fico olhando para as coisas, fico percebendo fontes de dados que estão se perdendo. Olha quanta informação a gente não tem, olha quanta coisa interessante eu poderia fazer de dados se eu estivesse capturando aquela informação ali. Né? E a ideia, o objetivo desse Big Data é realmente usar informação útil. O conceito por trás disso é que a computação, a inteligência artificial, ela é capaz de processar volumes de informação muito mais rápido do que o consciente humano. Existe aí algumas ideias de que o inconsciente humano ele é capaz de processar muito mais informação. Só que a gente não acessa o nosso inconsciente da maneira como a gente quer. Então, a computação ele vem servir como se fosse esse lado. E se você orientar muito bem essa captação de dados, você consegue produzir bastante coisas úteis, bastante informação útil. E aí, se a gente está falando de dado, eu ouvi isso aqui na palestra do professor Sen, lá da FATEC de Pompeia, e ele comentou sobre isso, sobre se fica a dica. Desculpa. Fica a dica. Esse dica aqui quer dizer dados, informação, conhecimento e ação. Isso é uma sequência de eventos. É uma sequência de objetivos. Então, sim, o dado é bruto, o dado está ali. O dado tem que gerar informação. Então, o dado no HD, o dado no seu computador, o dado no sistema de banco de dados, ele na bucha, ele serve para quê?
para ocupar espaço no HD, para ocupar bytes dentro do computador. Mas se você pega esse dado e através dele você gera informação, então ele já se transformou numa informação. Mas a informação por si só, se eu não tiver um analista olhando para aquela informação, provavelmente aquela informação também não vai me servir para nada. Então eu não posso parar na informação. Da informação eu preciso gerar conhecimento. Aí sim, conhecimento já é alguma informação processada, trabalhada, em que as pessoas já conseguem entender e aprender com aquilo dali. O próximo passo do conhecimento é o quê? É a ação. Então, o dado tem que gerar ação, mas tem um caminho grande que você tem que percorrer para ele chegar lá. Aí aqui eu boto um exemplozinho. Pronto, dados. Volume de tráfego em uma via, em uma rua, nos últimos 10 anos. É um dado bruto. Tá? Quantos carros passaram, os tipos de carro que passaram, modelo do carro, tamanho, quantas pessoas tinham no carro. E um gráfico de escoamento de trânsito do período, ou seja, aonde aqueles carros passaram, de onde eles vieram, para onde eles foram. Isso, todos esses dados armazenados num banco de dados, com informação de data, hora e tudo isso daí. Imagina que cada carro que passou gerou um elemento de dado nesse banco de dados. Com isso eu gero informação. Uma dessas informações, por exemplo, das 16 às 17 horas, o volume de tráfego aumenta. É informação. Serve para alguma coisa? Não, só para eu saber que eu vou evitar de andar naquele horário, naquela via, que o tráfego aumenta. Estou começando a gerar conhecimento. Carros vêm da área administrativa / empresarial para a cidade nas zonas residenciais. É uma outra informação, é um fato. Ou seja, eu consegui monitorar aqui. Nessa via, muitos carros saem das zonas administrativa e empresarial da cidade para as zonas residenciais. Aí eu gero um conhecimento. Tá? Aí tem análise humana. Muito provavelmente, esse trajeto ele é preferido por executivos, porque são carros, eu vejo, analiso o modelo do carro, eu analiso o tamanho, da quantidade de pessoas que vão no carro, e eu falo, esse trajeto é preferido por executivos a caminho de suas casas no final do dia. Até mesmo porque no final dessas rotas desses carros, tem zonas residenciais de um certo nível maior. E aí eu crio minha ação, planejar material de publicidade ao público-alvo, levando em consideração que ele está indo para casa. Então, eu vou botar um outdoor ali, vou gerar algum tipo de informação para aquele executivo naquele momento específico. Então, isso é uma coisa importante de vocês visualizarem, como é que uma simples análise de dados pode gerar um ganho grande do outro lado. Então, hoje, as campanhas, se você imagina uma campanha dessa, dentro dessa mesma rota, você vai ver outdoors e cartazes que tentam atender a todo o público. Agora, imagina se você sabe que ali trafega o maior volume dessas pessoas, você concentra maior esse tipo de propaganda para esse público-alvo. Então, esse é um pequeno exemplo da vantagem do Big Data. Aqui, agora sim, gostaria de abrir para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Temos algumas perguntas aí. O nosso objetivo é falar rápido para a gente abrir mais para debate, mas nesse momento, assim, eu considero que eu fechei o conceito de Big Data, mas se ficou alguma coisa ainda na dúvida, a gente gostaria de tirar essa dúvida agora. Ninguém? Vamos seguir então? Alguma coisa aí, Zé? Zé? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Aí, agora sim. Vamos lá. O Arthur perguntou na parte de conceituado ainda o que conceitualmente seria o Big Data, mas a gente já abrangeu até um pouco mais isso daí. Você quer abordar mais algum ponto, Márcio, disso daí? Tirou a dúvida dele? Ele se sente... Arthur, responde para a gente se tirou sua dúvida, se não, aprofunda um pouquinho mais a pergunta que eu já passo para o Márcio. O Ricardo está perguntando assim, o que ele precisa para estruturar um sistema para captar dados, criar um Big Data em uma fazenda. E a mesma pergunta, bem semelhante da pergunta do Lauro. Como há dados e informações dispersas vindo de vários dispositivos e aplicativos, como concentrar isso tudo e realizar a gestão desses dados para tomar as decisões melhor no campo? Pelo conceito da variabilidade muito grande do dado, esse dado vai ter formatos de diferentes tipos. A primeira coisa que você precisa fazer é concentrar esses dados num formato único, ou pelo menos alinhar esses formatos, esses dados, num formato mais próximo do único. Porque se você quer analisar isso, fazer uma correlação de dados, se você fizer essa correlação com os dados diferentes, esse código, esse algoritmo, essa análise,
vai ficar muito mais complexo e vai exigir muito mais de computação do que se ele estivesse no formato único. Então, uma pré-fase da análise do Big Data é a preparação de dados, que é exatamente isso. Então, assim, eu tenho várias fontes diferentes, eu tenho que, de preferência, juntar tudo isso numa fonte única, num sistema de dados único. Aí entende-se um banco de dados único, qualquer tipo de agregador de dados. Eu não gosto de falar só banco de dados, que apesar de ser a tecnologia mais antiga, não é a única que existe hoje para se armazenar dados para esse tipo de coisa. Existem vários outros tipos de tecnologia que no final a gente pode considerar como banco de dados. Mas agregar todos esses dados, ou seja, pegar todos esses dados, pré-processar ele para um formato único e jogar isso no mesmo banco de dados, é o primeiro passo. Tá? Então você precisa ter na fazenda, você precisa ter em algum lugar esse tipo de agregador de dados. Esse tipo de lugar em que todos os dados vão vir de formatos diferentes, vai passar o algoritmo deles tratando esse dado e botando ele num formato mais aproximado, para aí sim você considerar que aqui eu tenho meu Big Data, é em cima desse Big Data que eu vou começar a trabalhar a minha análise lá. E em relação assim, o que a gente precisa ter na fazenda é o máximo de sensores que vocês conseguirem ter. Né? Uma coisa assim, acho muito difícil você pulverizar essa análise e agregação de dados por todos os usuários. É mais fácil a gente pulverizar a captação dos dados. Então, capturar o dado, e na fazenda, para mim, a função mais importante é realmente capturar o dado, porque você está próximo da fonte real. Então, assim, todo tipo de sensor que você puder colocar, regular bem os equipamentos, regular bem um leitor um sensor de produtividade, garantir que o GPS dos equipamentos estão funcionando, garantir que a comunicação entre o suplemento e o trator está funcionando, porque assim você vai estar garantindo que você está capturando dado, e capturando dado com uma precisão maior, com uma realidade maior, ok? E aí, depois disso, você vai precisar de ter um pouco de uma engenharia de dados, aí eu não consigo imaginar uma outra maneira, você vai ter que ter alguma engenharia de dados, onde você vai juntar esses dados, e aí o processamento vai acontecer. A engenharia em si, para você compilar, agregar esses dados, ela não é simples por conta da variabilidade. A velocidade nem é tão complexa assim, porque hoje a gente tem computação mais avançada que já consegue receber muitos dados ao mesmo tempo. Mas esse tratamento da variabilidade hoje no agro, infelizmente, ainda é um problema, porque você tem muitas fontes diferentes e cada um desenvolve seu próprio formato. A gente tem uma iniciativa que começou nos Estados Unidos, que chama Ag Gateway, que a intenção deles é fazer uma universalização desses dados. Na verdade, isso começou antes com o Isobus, para hardware, para equipamento, para máquina, e o Ag Gateway veio de uma maneira de tentar padronizar essa comunicação de software entre os componentes do agro. Estão fazendo um bom trabalho, ainda está muito no começo. A gente das séries, a gente faz parte desse Ag Gateway para colaborar com essa universalidade dos dados. E a ideia é que dados gerados de qualquer máquina, de qualquer equipamento, de qualquer sensor, seja traduzido para esse formato único, e aí assim a gente consegue trabalhar isso daí. Consegui responder? Beleza, conseguiu sim. Aquela pergunta do Arthur, do conceito do Big Data, ele falou que a dúvida já foi sanada, obrigado. E tem mais duas perguntas. Uma, eu acho que vai ser uma introdução do que você vai falar agora, que é a pergunta do Felipe. Ele quer saber se as empresas do agronegócio no Brasil já trabalham com Big Data. Talvez aí, se quiser guardar essa resposta para essa explanação. Eu prefiro falar um pouco sobre o Big Data no agro e depois eu consigo responder essa pergunta. Tá, beleza. E a pergunta do Rodrigo, que é na parte, acho que mais conceitual ainda, qual a sua opinião sobre o banco de dados não relacionais para o Big Data? São os mais indicados? O banco de dados não relacional, ele vai ser muito mais rápido para se obter os dados, tá? Para se gravar os dados, sem sombra de dúvida. Ele vai ser sempre mais difícil para se obter correlação dos dados. Então, dependendo da maneira como você normaliza esses dados, como a gente chama, o banco não relacional vai ser melhor, porque ele vai trabalhar numa velocidade de captação, de armazenamento muito maior, só que o meu algoritmo que lê esse dado vai ter que ser mais esperto. Porque o banco de dados relacional, ele na verdade, ele supre alguma necessidade do algoritmo. Só que para captar isso, eu tenho que criar uma estrutura de dados complexa. Eu tenho que criar uma estrutura de dados que o banco de relacional entenda. Uma grande diferença desses dois é que o banco relacional ele tem uma estrutura fechada. Eu crio uma estrutura de tabelas e eu só consigo inserir dados ali se estiverem dentro dessa mesma estrutura. Então, eu tenho que já transformar esse dado para cá.
O banco não relacional ele tem uma estrutura aberta. Eu jogo qualquer coisa que eu quiser ali. Ele vai capturar isso muito rápido, o dado está lá. Posso não fazer muita coisa com ele nesse momento, mas eu garanto que o dado está lá. Está digitalizado. O meu próximo passo é ter um algoritmo inteligente que vai transformar esse banco não relacional em uma outra coisa. E aí pode ser um banco relacional, pode ser um outro banco não relacional, contanto que eu consiga fazer essa transformação. Então a grande diferença é essa. Banco não relacional, ele vai ser muito mais rápido na captação dos dados, tem uma estrutura aberta, mas eu vou precisar processar esse dado depois. Banco relacional, ele vai ser mais lento na captação dos dados, tem uma estrutura fechada e o dado já vai estar transformado lá dentro. Então, dependendo muito do que você está fazendo, do volume de dados, você consegue encaixar nos dois. Beleza, respondido. O Felipe falou então que está no aguardo da sua resposta aí, depois da explanação sobre o uso do Big Data no agronegócio. Se quiser seguir, siga, e eu estou com as perguntas aqui para ir aguardando o pessoal mandar mais. Então, vamos em frente. Bom, e o Big Data no agro? Como funciona? Essa foi uma frase interessante que eu li do Terry Griffin. Ele é um doutor e ele é digamos assim, ele é bem ativo nessa questão de Big Data, de tecnologia, de agricultura de precisão dos Estados Unidos voltado. E ele deixa isso bem claro, assim, sim, é uma revolução, mas essa revolução quer uma mentalidade diferente, comparado com a maneira como as pessoas do meio agrícola trabalham, estão operando hoje. Eu acredito também que esse é um grande trabalho que a Inseres busca fazer, é tentar mostrar para as pessoas essa mentalidade nova. Bom, o que eu considero que nós temos Big Data no agro? O Big Data, então, como lembra que eu falei, para obter o Big Data, eu preciso de captação desses dados, tem que ser dados grandes, tem que ter uma velocidade grande de captação e uma variabilidade grande. Nós temos grandes grupos de fontes de dados hoje no Big Data, que é o hardware, o clima e imagens de satélite. O hardware, então, é uma fonte mais direta, mais próxima de vocês, é tudo que acontece no equipamento. Onde você puder colocar um sensor, no trator, no implemento, em qualquer lugar que você conseguir colocar, né, no solo, câmeras filmando, tudo isso vai gerar dado matemático. Isso tudo é dado numérico. Uma imagem hoje, você consegue processar essa imagem e gerar dados numéricos sobre ela. No final das contas, o que a gente está falando aqui, tudo é matemática. Em algum momento, tudo vai ser transformado em um dado numérico, vai ser processado e gerado outro dado numérico que vai ajudar a gente a chegar à informação. Então, para mim, hardware hoje é a grande fonte de Big Data. Aonde você puder colocar um sensor no equipamento, coloque. Tente garantir que esse sensor está aferido, isso é importante, porque isso vai ajudar na validação. Imagina que você está trabalhando ali, está no começo da coisa. O Big Data não pode considerar que está no começo. Se você começa com dados que não são precisos, você vai ter informação não precisa. O próximo passo é a informação que você não precisa. E daí todo o encadeamento errado acontece. E a gente entende perfeitamente, sabemos como é que no dia a dia da operação no campo, você às vezes parar e planejar e perder tempo aferindo algum equipamento do hardware pode ser custoso. É difícil a gente ver isso hoje aqui, o benefício que a gente vai estar perdendo daqui a 2, 3, 5 anos. Então, hardware é uma coisa que tem que ser muito tomado, muito cuidado, e principalmente esses sensores, e principalmente a informação que está saindo desses sensores. A gente, como trabalha com muito arquivo aqui de máquinas, a gente vê várias coisas que poderiam facilitar o trabalho de quem está fazendo a agregação de dados, se tivesse se gastado um tempo um pouco maior lá. Como, por exemplo, coloca no equipamento, coloca um contorno do talhão, coloca o nome correto do talhão, busca a informação da maneira correta, orienta o camarada a fazer o piloto a fazer a aferição do sensor de produtividade. Tudo isso vai ajudar bastante nesse ponto. Outro lugar que tem Big Data no agro, o clima. O clima porque a gente já tem uma base de dados bem grande, a gente tem o INPE, principalmente, que é quem gera muitos dados de clima. O único problema é que no clima a gente não tem ainda uma variabilidade, digamos, muito grande, e a resolução espacial do clima, das informações de clima que a gente tem ainda é um pouco fraca. Então, nós temos as estações meteorológicas que são colocadas em cada fazenda, e essas estações meteorológicas conseguem complementar os dados brutos que a gente tem das estações públicas, né?
Mas o clima é uma grande fonte, você poder pegar diariamente informações de umidade, temperatura, do pluviógrafo, alimentar isso no banco de dados, isso também é Big Data. E, finalmente, imagem de satélite, pelo mesmo motivo. A imagem de satélite ela é fácil de obter, eu consigo ler imagens de satélite de 15 anos muito facilmente. Os dados desses satélites que eu coloquei, Landsat, Sentinel e Sibelius, eles estão públicos, e de imagens de satélite eu consigo tirar vários índices, entre eles os índices aí que a gente sabe que é mais usado na agricultura. Desses índices, eu tenho dado matemático, eu consigo fazer trabalho em cima dele. Então, hoje, onde que nós já podemos considerar que tem Big Data, é aí. Então, qualquer coisa que vocês queiram construir em cima de Big Data, vocês precisam garantir que vocês têm acesso a esses 3 tipos de dados, ok? Agora, o que nós estamos construindo? O que a gente acha que pode gerar mais Big Data? Alguns desses elementos aqui a gente está longe de se obter isso, é onde a gente precisa trabalhar mais, onde a gente precisa ir buscar mais essa fonte, colocar mais sensor, ler mais dados, mas é assim, operações agronômicas, ou seja, o que você está fazendo no campo, o que você está fazendo lá no talhão, na sua safra, e é cada tipo de operação. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou fazendo preparação do solo, agora eu estou plantando, agora estou fazendo cobertura, agora estou aplicando um agrotóxico. Esse tipo de trabalho, esse tipo de eventos que vão acontecendo, é uma informação que a gente está se perdendo. Em nenhum lugar isso está sendo registrado. Outra coisa é dados de fertilidade. Esse nós estamos começando a coletar, mas está muito cedo ainda. A gente ainda não tem uma quantidade suficiente para dizer, e a gente, eu falo Brasil, ok? Brasil não, eu falo agricultura como um todo. A gente ainda não tem informação o suficiente para dizer, pô, de fertilidade eu já tenho um Big Data. Porque a quantidade de informação é pouca e qualquer análise que eu faça, eu vou estar trabalhando com um universo muito pequeno. A minha margem de erro é grande. Então, mas quanto mais dados de fertilidade a gente conseguir coletar, melhor. E aí eu falo disso, no dados de fertilidade, eu estou falando da amostragem, do resultado já georreferenciado, daquilo que foi interpolado, né? E a gente também tem um problema no caso da fertilidade aqui no Brasil, é que as amostragens elas não são feitas com uma densidade muito grande. Na verdade, elas não são feitas nem com uma densidade ideal, uma densidade recomendada. Aí estou falando da grade, da captura dos dados do envio para o laboratório. Entendemos todos os motivos. Mas isso interfere diretamente na qualidade do dado. Tá? Recomendações. Existem muitos dados que são aplicados no campo, muitas informações de recomendação que estão se perdendo, não estão sendo capturadas, não estão sendo armazenadas, essas informações não estão sendo digitalizadas de alguma maneira. E a recomendação é a atividade mais importante que o cara tem no campo hoje, porque, na verdade, assim, para o agrônomo, né, um dos motivos principais para ele é ele buscar fazer uma recomendação coerente para o cliente dele, e isso é muita informação que ele coloca ali. E se essa informação ela não é alimentada por um sistema que possa olhar o que ele fez e fazer comparativos e tirar dados estatísticos, é uma informação que está sendo perdida, e é uma informação valiosíssima. Dados de pragas. Dados de pragas também, a gente ainda mal tem isso digitalizado. Muitas pessoas ainda fazem a armadilha lá manual, vai no campo com papel e caneta, anota aquilo dali, tem que voltar para o escritório, faz aquilo numa planilha, consegue às vezes gerar um mapa de calor dentro de uma plataforma como o QGIS, por exemplo, aí já estou falando de um usuário mais avançado, né? Mas essa informação também eu não consigo alimentar isso em nenhum banco de dados hoje para poder gerar isso lá. Aplicação, o que foi aplicado? Então, o agrônomo recomendou, o consultor recomendou, e o que foi aplicado realmente? Tem uma diferença entre o que o cara colocou no arquivo e levou para o equipamento, para aquilo que o equipamento efetivamente aplicou no campo. Essa informação o equipamento produz. Essa informação tem que ser armazenada, tem que ser processada. A gente tem que usar essa informação. Hoje a gente vê muita preocupação com os dados da máquina em si, rotação de motor, consumo de combustível e tal, e a gente não vê muita preocupação com os dados de operação em si. Isso eu estou falando mais do lado do hardware, das empresas que fornecem o hardware para vocês. Eles têm um apreço, uma preocupação muito maior com essa informação, porque, óbvio, é o que está mais relacionado ao negócio deles, do que a informação realmente da operação. Então, essa informação de aplicação, ela ainda está muito perdida.
Dados de produtividade, mesma coisa. E dados de produtividade, a gente tem esse problema da questão do equipamento da BIA ferido. E um último dado aqui, uma última informação que está se perdendo, que não se captura por aí em massa, que é a do supply chain. Imagina se você conseguisse ter acesso a uma informação de tonelagem por quilômetro, ou quantas toneladas uma via pode transportar por período do ano, né? Variação de preço por tempo de transporte, e fornecer o rastreio do campo até o consumidor. Isso, algumas empresas fornecedoras de alimentos, elas estão começando a se preocupar com isso. O modelo de consumidor hoje está mudando, está se tornando aquele consumidor que tem uma preocupação social em termos daquilo que ele está consumindo, e o cara olha para um saco de batata frita e ele quer saber, mas essa batata que eu estou comendo aqui, de onde que saiu ela? A indústria de alimentos já está sentindo isso, então ela está correndo atrás dessa informação. Então tudo isso daqui eu considero hoje informação perdida. Temos sensores, temos captura, mas não temos ainda em volume o suficiente, ou em velocidade suficiente para dizer que é Big Data. E por que isso? Porque para eu fazer análise estatística, analítica ou inteligência artificial, eu preciso do volume de dados. Uma análise de inteligência artificial é basicamente identificar um padrão, um comportamento padrão dentro desse dado. Então, imagina que dado são um conjunto de números. Então, imagina se você tem todas as informações de potássio e de fósforo e de argila dos últimos 50 anos de uma fazenda. Isso georreferenciadamente. Okay? E você consegue montar no seu gráfico uma variação desses três elementos e como eles se comportam, como eles se correlacionam entre si nesses últimos 50 anos. Além disso, você adiciona a relação de produtividade desses últimos 50 anos. Infelizmente, a gente não tem isso, que bom seria se a gente tivesse. E, além disso, você consegue ainda dizer o que foi aplicado de reforço desses dois elementos nos últimos 50 anos. Se você conseguisse montar esse gráfico, você, ser humano, olhando para esse gráfico, você identificaria um padrão de curvas desses caras. E você conseguiria olhar e definir uma regra de relacionamento entre essas informações. Mas eu preciso de muito dado para que essa curva faça sentido. Porque a variação dessa curva pode ser tão grande que eu só vou conseguir chegar a isso se eu tiver dados de 20 anos, por exemplo. Mas esse padrão pode estar lá, pode não estar, mas ele pode estar lá. Eu só vou enxergar esse padrão se eu tiver esse volume muito grande. O que a inteligência artificial faz hoje é exatamente isso. Eu dou para ela um conjunto de dados que, a princípio, qualquer um pode imaginar que é desconectado, eu jogo tudo isso para ela, mas eu jogo num padrão aproximadamente único, que ela entenda o que é, e ela vai começar a percorrer a análise para frente, para trás, em cima desse timeline, e vai tentar identificar padrões. E aí ela vai dizer, toda vez que o potássio está alto, e está isso, aquilo, e você faz isso, a sua produtividade baixa. Toda vez que acontece isso, aquele outro resultado baixa. Então, assim, resumindo, Big Data serve para isso. Para eu passar uma inteligência artificial que vai fazer um insight dentro daquele volume de dados, vai identificar um padrão e desse padrão vai produzir uma informação. Por exemplo, você sabe que toda vez que a temperatura cai e a pressão atmosférica cai, vai cair chuva. O clima, a meteorologia já chegou nessa informação. O percentual de cair chuva, quando essas duas informações caem, é gigantesco. Por quê? Porque eles têm anos e anos e anos de dados climatológicos, montaram todas essas curvas, botaram lá a curva de umidade, a curva de pressão atmosférica, a curva de temperatura, e os caras olharam e falaram, gente, olha que legal, toda vez que essa curva aqui cai, essa daqui aumenta. Poxa, será que a gente pode criar uma regra disso? Passaram a observar o fenômeno, falaram assim, pô, faz todo sentido. Então, já pode se considerar uma regra. E imagine, então, o que a gente quer fazer, ou seja, estou falando aqui que os caras fazem isso desde os anos 70, né? Desde os anos 70 que vem essa análise, essa busca, essa obtenção. Acho que até mais. O clima é bem mais. Mas hoje eles conseguem tirar mais informações, porque hoje eles têm capacidade computacional muito maior do que eles tinham há 20 anos atrás, mas eles têm os dados. A gente no agro tem a capacidade computacional, mas a gente ainda não tem os dados. Nós temos dados aí no máximo até 10 anos para cá. E não é todo mundo que tem. Então, algumas fazendas, alguns fazendeiros, algumas pessoas que trabalham já há 10 anos com alguma coisa digital, têm essa informação.
Então, eu arriscaria dizer que daqui para frente a gente vai começar a montar isso com mais frequência e daqui para frente a gente vai começar a acertar esses algoritmos de inteligência artificial que vão começar a produzir essas informações. Ok? E aí, né, só fechando mais essa ideia do que, para que queremos isso, foi uma coisa dessa que eu falei. Eu quero gerar correlação de dados para gerar novas informações. No meio do caminho eu fico observando esses gráficos. Eu quero pegar essas novas informações, né, se eu combino esses 3 elementos, se eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho esse tipo de resultado, isso é uma informação. Então, botei um exemplozinho bem simples aqui, né? Existe relação entre a quantidade de argila no solo e o valor de venda da colheita? Aí você tem os dados de argila e os dados de venda. Você vai cruzar isso. Aí você levanta uma informação hipotética. Áreas com maior teor de argila tendem a ter uma produtividade maior. Ok? É uma informação. Então, se eu tenho essa informação, por que eu não vou plantar mais numa área que tem maior teor de argila? Já é um conhecimento. E aí, eu pego meu mapa de produtividade, eu pego meu custo de mercado, escoamento, e eu realimento esses dados no meu processo para que com isso eu gere novas informações. Então, isso realmente acaba sendo um ciclo. Dos dados para informação, informação para o conhecimento, conhecimento para ação, da ação para novos dados. Isso volta. Beleza? E, assim, para eu fechar aqui essa minha parte da falação, a gente entende que digitalização do agro, o que a gente quer fazer, digitalizar a agricultura, não é uma questão de conforto, não é uma questão de facilitar a vida das pessoas que estão no campo. Infelizmente, é uma questão de necessidade mesmo. A realidade que a gente vê é que a cada dia mais tem menos pessoas dispostas a trabalhar no campo. Existe aí até essa questão de que a mecanização da agricultura gerou a perda da mão de obra. A gente sabe que isso é divulgado assim, mas a gente que está mais próximo da realidade, que a gente vê que, na verdade, uma coisa meio que puxou a outra. Sabe? Não tinha gente para trabalhar, então acabou que essa necessidade facilitou o trabalho de automação, e aí a automação foi substituindo mais pessoas. É simples. O fato é que hoje a gente tem poucas pessoas que fazem cada vez mais no campo. E isso é um problema, porque o erro pequeno de uma pessoa dessa pode ser catastrófico. Uma aplicação errada de um defensivo pode causar a perda de um talhão inteiro. E é uma pessoa que toma essa decisão hoje em dia. É uma pessoa que faz essa aplicação hoje em dia, por conta da tecnologia. Então, eu não quero tirar o ser humano. Eu tenho que tirar o ser humano. Porque eu tenho que diminuir o meu nível de risco. Se a gente está preocupado com o que vai acontecer em 2050, em ter que aumentar em 40% a produção de alimentos, eu preciso diminuir o meu risco, eu preciso diminuir a minha margem de falha. E a gente só vai conseguir fazer isso com automação. E para eu construir essa automação, eu preciso de inteligência artificial. E vocês começarmos a trabalhar com Big Data agora, é a garantia de que a gente vai ter, em alguns anos eu falo de 20 a 50 anos, uma automação no meio agro decente, uma automação no agro que não é simplesmente substituir o ser humano por uma máquina, mas sim garantir a subsistência da raça humana, sem querer ser muito presunçoso. Coisas para a gente discutir aqui, gente. Vocês acham que é possível prever o comportamento de nutrientes do solo através do tempo? A gente sabe que existe uma dinâmica do solo, que existe um relacionamento entre o que você aplica, o que a planta consome, o que é exportado, o que fica. Será que se a gente entender esse processo, será que se a gente tiver dados o suficiente de todos os componentes desse processo e passar isso numa inteligência artificial, ele consegue identificar esse padrão e essa curva, e eu sei como é que a minha fertilidade vai estar daqui a X anos? Né? Será que eu posso dizer que, baseado no resultado de produtividade de uma safra, foi porque eu escolhi um fertilizante diferente, melhor? Ou foi porque eu planejei melhor o meu plantio? Ou foi porque eu colhi na época certa? O que será que fez com que nessa safra o meu rendimento fosse tão alto ou tão baixo? Hoje a gente consegue dizer isso? Agora, será que com todos os dados envolvidos, desde a operação agrícola, as datas, as épocas, os volumes,
eu consigo montar uma inteligência artificial que vai olhar para esses dados e vai conseguir dizer um padrão. Eu consigo calcular a estimativa de produtividade de uma safra com precisão. Isso aí é meio que é a busca constante, né? É muito importante para o agricultor ter uma noção de antemão do quanto que ele vai colher. A colheita, eu não preciso falar isso para vocês, né, mas a colheita é um ponto estratégico, estressante para o cara. Existe aquela olhada que o cara bate o olho e fala, opa, a lavoura está boa. Mas a certeza mesmo o cara só tem depois que ele pesa tudo lá, bota tudo lá no silo. E se a gente disser que é possível, será que é possível, com quantidade de dados suficiente, dar uma informação mais precisa para esse cara? E aí vem a pergunta, né? Isso é o que a gente imagina que a gente sabe que a gente não sabe, mas e o que a gente não sabe que a gente não sabe? É isso, gente. Acho que gostaria de abrir para perguntas. E aí, Zé, contigo. Vamos ver como é que a gente segue aqui nosso debate. Vamos lá, que temos perguntas guardadas aqui. Legal. Pessoal, então eu vou fazendo as perguntas aí por mais uns minutos, então podem mandando as perguntas enquanto o Márcio responde, que aí a gente vai fazendo na sequência. O Ricardo Snar quer saber, Márcio, se as imagens de domínio público possuem atualização com que frequência? Acho que ele está falando de imagem de satélite. A imagem de domínio público, a gente tem hoje 3 satélites principais, que são gratuitos, que é o Landsat, o Sentinel e o Sibers. Não sei se tem algum outro, acho que o indiano, a Índia estava lançando um também, não sei como é que está a situação. Mas esses são os 3 que estão mais estáveis. O Landsat, então, é NASA, Sentinel é o europeu e o Sibers é o brasileiro chinês. Esses 3 caras, cada um deles tem uma faixa de uma resolução temporal diferente. Então, o Landsat ele passa no mesmo ponto do planeta a cada 15 dias. O Sentinel ele passa a cada 7 dias. E o Sibers é o único que, infelizmente, é meio um pouco mais irregular. Mas o normal é ele passar a cada 8 dias, se não me engano. Então, imagina, se você compor tudo isso com essas 3 informações, você vai ter mais ou menos a cada 3 dias uma imagem de satélite. 3 a 4 dias você tem uma imagem de satélite. Respondeu? Acho que sim. Ricardo, se tiver mais alguma dúvida aí, manda para a gente que a gente responde. Pergunta do Rodrigo. Ele quer saber sobre os dados brutos do INPE, se eles estão disponíveis na internet e se é uma informação que é paga para se obter. Do INPE não é paga, mas também não está na internet. Não está assim aberto para todo mundo. Mas você consegue fazer um cadastro lá e tal. Mas é uma informação que eles processam, não é o dado bruto deles. O dado bruto esse não está disponível mesmo, só fica com eles. Então, eles pré-processam essa informação e disponibilizam. Beleza, deixa eu pegar a próxima aqui. O pessoal está perguntando um pouco sobre informações, dados que são processados na plataforma em série. Se quiser dar uma explicação rápida para o pessoal aí, Márcio. Na plataforma em séries, a gente tem o grande esforço de agregar esses dados. Então, hoje, a gente consegue transformar, a gente já conseguiu lidar com vários tipos de dados diferentes, então a gente já conseguiu criar uma metodologia para transformar qualquer informação num formato de dado único, onde a gente pode compor e fazer essa correlação. Então, por exemplo, a gente consegue ler dados de fertilidade do solo, baseado no que foi feito no laboratório, baseado em interpolação. A gente consegue ler informações de relevo, usando o sistema da NASA, da SRTM, que foram voos de ônibus espacial fazendo imagens de radar do relevo da Terra, e dados de argila, areia também, essas informações que vêm do laboratório. A gente consegue também colocar no mesmo formato dados de compactação do solo, ou seja, alguns equipamentos geram um mapa daqueles dados que foi informado, a gente baixa para a plataforma e transforma nesse dado único. Imagens de satélite, desses 3 satélites que eu falei, a gente consegue produzir dados de NDVI do CCI, que é um componente de clorofila, uma identificação de clorofila, um índice de clorofila, desculpa, e como é que é o nome? NGDVI, que é um NDVI mais parrudo, né, que ele considera sobreposição de folha. O NDVI, ele chega uma hora que ele satura, começa a pegar sobreposição de folha, ele vai pegar bem. Esse outro cara, ele usa uma banda um pouco mais comprida e ele consegue pegar um pouco mais sobreposição. E todos esses dados, o que a gente faz é isso, a gente transforma todos eles num formato único
e coloca isso numa base de dados única e dá disponível de volta para o nosso usuário, através lá do álgebra de mapas. O álgebra de mapas, o cara ele consegue acesso a todas essas camadas de dados que ele colocou e ele cria a correlação dele. Né? Então, isso é como a plataforma trata hoje. A gente está se preparando para a nova lei, está bem redondinho da nossa nova lei, e, assim, hoje a gente não considera o que a gente tem como Big Data, apesar da gente ter todo o padrão do Big Data, porque a gente quer, através dessa nova lei, através do curso da nossa lei, estar bem enquadrado para começar a fazer os dados estatísticos. Hoje a gente consegue levantar uma série de dados, mas em termos de se basear realmente na questão da lei, a gente usa esses dados internamente para fazer esse tipo de análise. E a nossa intenção é que, uma vez que a lei esteja ok, que a gente esteja de acordo com a lei, é poder produzir esses dados estatísticos e oferecer isso de volta para o nosso usuário. Então, a gente está preparado, a gente já está construindo os nossos algoritmos, a gente está tendo insights. Claro que a gente não consegue fazer nada disso se a gente não tiver o conhecimento agronômico que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente está fazendo tudo isso, mas o que a gente já oferece para o nosso usuário é essa capacidade dele interpolar e agregar e fazer qualquer correlação. Assim, a plataforma em séries, em termos de dados, ela não é amarrada a nada. Essa liberdade é muito boa para quem tem esse conhecimento, mas para quem não tem o conhecimento, a gente consegue também fornecer ferramentas para ele traduzir isso. Então, hoje eu considero que a plataforma em séries ela é um agregador de dados e ela futuramente vai ser uma grande ferramenta de Big Data. Respondeu aí? Com certeza. Sanou bem assim, o cerne das perguntas, das várias perguntas que vieram com relação a plataformas digitais e tudo mais. O Lauro faz a seguinte pergunta: creio que estamos no momento de transição do modelo tradicional de gestão para o modelo digital. O que o produtor rural deve fazer em relação a, primeiro, processos produtivos e depois, pessoas e recursos, visando esse novo mundo de gestão de informação? Bom, o processo produtivo ele é mais complexo, né? Porque você vai chegar para um agricultor que faz a mesma coisa que o pai dele fazia, que o avô dele fazia, e diz que ele vai ter que fazer diferente. Esse é um pouco complexo. Agora, a digitalização ela é inevitável. A gente está vivendo esse momento dessa revolução, mas a gente também não adianta querer forçar muito a barra disso, porque a gente vai estar gerando mais estresse ou mais necessidade, ou mais uso equívoco da tecnologia, da digitalização, do que propriamente benefício. A gente imagina que daqui a uma geração, mais ou menos, essa turma que está hoje na gestão, elas vão ser substituídas pela outra geração que já está vindo digital. Então, com esse cara, mexer no processo desse cara vai ser mais tranquilo. E esse camarada, ele vai ser um cara que vai entender mais de processo, vai entender mais do digital e vai aceitar de maneira mais fácil isso. Mas, hoje a gente tem problemas de mudanças climáticas, a gente tem problemas de novos equipamentos, então, assim, a maneira como se faz aquilo já mudou. Então, em termos de processos, é preciso mostrar isso hoje para esse agricultor, para que quando essas gerações que vierem substituírem eles, que já são mais adaptadas, o caminho já está pavimentado para ele. Então, não acredito que a gente vai conseguir mudar a cabeça hoje de todo mundo. É muito bom, mas, em realidade, a gente sempre tem os early adopters, a gente sempre tem aqueles que são mais empolgados com tecnologia e que vão naturalmente adotar isso de maneira mais rápida. Mas não é a massa, é a ponta. Mas para a gente fixar uma tecnologia, fixar uma prática, a gente precisa da massa. E essa massa ela vai ser trocada aos poucos. Mas a gente já precisa fazer um trabalho em cima deles, de mostrar que a digitalização é uma necessidade para ele se adaptar às mudanças que estão acontecendo e à velocidade das coisas. Né? E em termos de pessoal, aí sim, acho que buscar uma capacitação, buscar uma pessoa que já tem uma facilidade com o universo digital, já é um passo positivo. Hoje, a grande dificuldade que a gente vê é realmente na operação. É realmente no cara ir lá e pegar no mouse, clicar, acessar um site, digamos assim, ter a manha. Ter a manha de quando acontecer um erro numa plataforma, o que o cara saber fazer, o que o cara não saber fazer. Então, hoje, além da preocupação principal de você ter que contratar uma pessoa ou formar uma pessoa com o conhecimento técnico,
você já tem que ter essa preocupação se essa pessoa já tem uma afinidade com o mundo digital. E eu acredito que esse é um grande desafio nosso do agro. Respondeu? Faltou alguma Respondeu, coisa? acho que respondeu sim. E assim, quem enviou a pergunta, acho que foi o Lauro, se não me engano, se tiver mais alguma dúvida, manda aí para a gente que temos uns minutinhos. Mas tem uma pergunta complementar da Érica, deixa eu só achar aqui que eu me perdi, tem bastante pergunta. Peraí, aqui, ó. Que ela fala, a Érica Romero, ela fala assim, que ela entende que o desenho de infraestrutura para um Big Data é complexo e a execução é cara. Mas como democratizar isso e tornar acessível para o produtor? Qual que é o caminho? Então, uma pergunta complementar ainda no ambiente do produtor, como englobar o produtor nesse processo? É. É, bom, primeira etapa disso é tentar mostrar para ele. Primeiro, eu vou trabalhar um pouco na parte psicológica, para depois falar da parte prática. Então, na parte psicológica, é mostrar para ele que o digital é bom. Existe muita propaganda negativa, é claro, né? Existe sempre aquela vontade de você vender a notícia ruim. Existe sempre a propaganda negativa de que o digital veio para roubar ou para se aproveitar, etc. e tal. O Google é o grande exemplo disso, né? Quando pergunta a pessoa, o Google te cobra quanto para você fazer uma pesquisa nele? Eu vou falar, o Google não cobra muito, porque ele pega todas as informações de mim e faz o que quiser. Não, então, assim, o primeiro passo para mim é tirar esse conceito, tirar essa questão errada. O segundo passo é criar um e-mail para ele. É isso aí. Apresentar ele para o e-mail. Por que eu falo e-mail? Porque o e-mail é uma identidade virtual. Hoje o e-mail é considerado uma identidade virtual. Hoje tem documentação oficial que circula por e-mail. Então, se o cara quer existir digitalmente, o primeiro passo é ter um e-mail. Aí alguém vai me lembrar da história do cara lá que virou um dos maiores produtores de morango lá nos Estados Unidos, que ele foi tomar um emprego na Microsoft, o cara perguntou para ele, você tem e-mail? Aí ele, não. Ah, então você não pode trabalhar aqui. Aí ele saiu com raiva e fundou uma empresa e é o maior produtor de morango dos Estados Unidos. Uma história parecida com essa. Mas hoje a realidade é um pouco diferente, porque o e-mail é considerado uma identidade digital. Então, apresentar para esse cara, né, plataformas digitais também é o segundo passo. Qual foi a outra parte da pergunta? A verdade é como democratizar isso para o produtor rural. Isso, então, apresentar ele digitalmente. O segundo passo é pedir para que ele colabore com o Big Data, ou seja, o dado dele tem que subir para algum lugar, tem que ser colocado em algum lugar, que esse dado lugar tem que ser agregado. Bom, eu sou suspeito para falar, porque a Inseris faz isso, mas assim, a questão é nível de confiança, porque é um dado dele. Então ele precisa primeiro perder esse medo da confiança. E a questão da democratização, a democratização ela acontece quando a maioria ela percebe o valor daquilo dali. Quando a maioria entende que você tem valor fazendo isso, ela se prontifica a ter o acesso àquela coisa, daquele dado, daquela informação. E aí o acesso vai até ele. Eu também sou suspeito de falar, mas a Inseris busca esse acesso, busca distribuir esse acesso mais para todo mundo. Agora, a questão da identidade digital é importante, porque sem isso ele não tem acesso ao mundo digital. E o Big Data, a tecnologia de Big Data hoje, no meio do desenvolvimento, ela está muito em moda. O que você vai ver muito disso daí é muita gente falando que faz, mas ainda não tem a capacidade de processar isso. Aí, aonde que vai estar a democratização? É em plataformas digitais. Aí eu sou suspeito de novo, porque eu estou falando, eu tenho que falar, porque o objetivo nosso da Inseris é exatamente esse que ela falou. É ser capaz de ser uma plataforma digital que democratiza o acesso, ou seja, a gente facilita, simplifica e também, em termos de custo, a gente barateia o custo de qualquer pessoa que não tenha capacidade de ter seu próprio servidor, de ter sua própria infraestrutura, de ter seu próprio analista de dados, de ter sua própria tecnologia de dados. Ela sobe dado na plataforma Inseris, ou numa plataforma digital, vamos falar assim, não vou falar da Inseris, não vou falar da Inseris, mas ela sobe isso numa plataforma digital, e a plataforma digital tem que ser fácil de acesso, tem que ter um custo fácil, para a gente conseguir essa democratização. Consegui responder? Eu imagino que sim. E temos outras perguntas vinculadas ainda à relação com o produtor rural, como implementar um projeto, perguntas sobre
relação com grandes empresas e como isso pode ser utilizado para pequenos produtores. Só que a gente está chegando no final do nosso webinar. O que eu vou fazer? Eu vou compilar essas perguntas e a gente vai coletar as respostas com o Márcio daí e transformar isso em algum conteúdo mais completo para vocês aí, paralelo a esse webinar. Então, fiquem tranquilos, as perguntas que não foram respondidas, a gente vai coletar essas respostas com o Márcio e passar para vocês depois também. Márcio, 7 em ponto pelo horário de Brasília, fica com você aí para dar o último despedida para o pessoal e fica à vontade. Pessoal, assim, acho que a maioria dessas perguntas podem ser respondidas com o conceito de plataforma digital. Sim, é a plataforma digital. Uma plataforma digital é um meio de democratizar isso. Porque hoje, quando você tem, ou você monta a sua própria infraestrutura dentro da sua fazenda, isso é caro, ou você tem sua própria equipe de desenvolvimento, isso é caro, ou você vai para uma plataforma digital. Isso é um modelo que todas as áreas da indústria, de comércio, você tem uma plataforma de comércio eletrônico, é isso, o cara está dando comércio eletrônico para as pessoas. O Mercado Livre é isso, o Marketplace, que é uma plataforma digital que fornece o comércio, que é uma coisa complexa para as pessoas acessarem. Então, é uma plataforma digital que vai resolver esse problema, que vai facilitar o acesso disso, que vai dar acesso ao pequeno agricultor. Porque ele, sendo pequeno, com volume de dados pequeno, ele vai estar contribuindo com um volume de dados maior. Então, a gente vai responder isso daí, mas eu quero que vocês fiquem bem com esse conceito. Sim, é uma plataforma digital que vai facilitar e vai resolver isso. E gostaria muito de agradecer a participação de todo mundo. É muito bom falar sobre esse tema. É melhor ainda falar sobre esse tema para um público que eu normalmente eu não estou acostumado, porque normalmente eu falo com o desenvolvedor. E às vezes eu gaguejo, porque eu tenho que... Vem uma palavra na minha cabeça, eu falo, não, tem que falar outra. Mas foi muito bom para mim. Eu sou um camarada muito empolgado com o meio do agro. A agricultura é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E estar trabalhando na Instead, para mim, é a união do melhor dos dois mundos. Eu trabalho com tecnologia e com agricultura, e eu sou fãzão, estou fanático, feliz da vida. E eu queria agradecer de novo a oportunidade de vocês de transmitir um pouco mais desse meu conhecimento e um pouco mais dessa minha empolgação para vocês aí. E estamos abertos a qualquer tipo de informação que vocês quiserem. Cheguem junto com a gente que a gente consegue responder isso aí. Se a gente não consegue responder, a gente vai atrás. Obrigado, gente. É isso aí, Márcio. Muito obrigado a você e ao pessoal que estava aqui ao vivo com a gente durante essa última hora por participar do nosso último webinar de 2018. Então, como eu falei, vocês vão receber aí amanhã a gravação completa do webinar do Márcio e também uma pesquisa de opinião para indicar novos temas e novos palestrantes para os webinars do ano que vem. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco hoje e ao longo dos webinars desse ano de 2018. Um ótimo fim de ano para vocês, ótimas festas, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar, e a gente se vê de novo em janeiro de 2019, se tudo der certo. Muito obrigado mais uma vez, boa noite e tchau, tchau. Boa noite, pessoal.